Quando que começa ali a força do PCC? Entendeu? Assim, negão, o PCC ele não nasce do dia pra noite. Não é um jogo de futebol que é um mito fundador lá que fez os caras resolver de um dia pra noite. Os caras acordaram e falaram assim: vamos montar o PCC. Não é isso, cara. A cadeia, ela era um lugar bastante selvagem nos anos 70. Porque como a gente tava na ditadura militar, os caras simplesmente largavam os presos se virando lá dentro da cadeia e não tinha nenhuma legislação que dizia como a vida do preso seria organizada. Uhum. Essa legislação, ela vem em 1984, com as leis de execução penal, a famosa LEP. E muitos presos do sistema paulista participaram das discussões sobre esse conjunto de leis, mano. Sacou? Então eles tiveram contato com o barato. E a gente vivia um momento de reabertura democrática já em 1994. Então o Brasil tava num boom de todo mundo discutir Constituição, mano, novas leis, pensar no novo país. E dentro da cadeia, obviamente, que isso não era diferente. Então esses caras tiveram contato. Alguns dos chefes do PCC foram nas comissões de solidariedade, que eram grupos que discutiam direitos dos presos. Um deles foi o Misael, né? Que depois vai ser um dos fundadores do PCC, ele vai escrever o estatuto do PCC, e eles voltam pra cadeia e eles voltam com essas ideias, mano, tá ligado? E ideia é a prova de bala, mano. Uma vez que ela tá circulando, meu irmão, é muito difícil de você matar ela, sacou? Uhum. Você mata o cara, você não mata a ideia. E aí, beleza, mano. Em 87, os caras entram no Carandiru, a polícia entra no Carandiru, mata vários caras. Carandiru foi 87. Não, 1992. 92. Porque os presos começam a fazer rebelião ali pós 84, porque eles descobrem que... Entendi. Quando você fala polícia, então você tá falando antes do massacre. Exatamente. Tá, entendi. Porque a lei de execução penal falava que o preso não podia morrer de fome, que o preso não, que rebelião precisava ouvir o preso, uma série de coisas, mano. Uhum. E aí os presos começam a fazer rebelião direto, tá ligado? Pra exigir direitos. Em 87 a polícia já entra no Carandiru, mata os caras. E aí em 1992 é quando os caras entram, a mesma rota entra e mata 111 presos oficialmente, tá ligado? Num evento que todo mundo conhece, né? Que é o massacre do Carandiru. Era uma sexta-feira ali, por volta de umas 2 horas da tarde, tava rolando um jogo do Pavilhão 9, é importante que a gente diga que só aconteceu na casa de detenção de São Paulo, que é o que a gente chama de Carandiru, mas tem todo um complexo no bairro Carandiru, que tem penitenciário do Estado, tem penitenciária feminina, tem o hospital tem o centro criminológico, o hospital penitenciário. E acontece na casa de detenção de São Paulo, especificamente no Pavilhão 9, que era um pavilhão geral. O que acontece ali, negão? Os caras, 2 horas da tarde, numa sexta-feira, os caras vão ter visita no sábado e domingo, eles limpam a cadeia e tá tendo uma final de jogo, uma final de campeonato ali entre o Cascudinho e o Pavilhão 6. E aí, o Pavilhão 6 não, o Cascudinho e o Pavilhão 2. Eles estão fazendo essa final, termina o jogo e tal, e tem uma confusão entre 2 presos, o Barba e o Coelho, por causa de uma trouxinha de maconha. O Barba não pagou o Coelho, um falou que o outro era vacilão, aí você tem esse negócio de insulto dentro da cadeia, os caras começam a brigar. E aí começou uma briga, tá ligado? Essa briga começou e os agentes penitenciários, que hoje são policiais penais, eles viram a briga começando, saíram e disseram que tava rolando uma rebelião. Tocou a sirene, porque quando rolava uma rebelião, tocava uma sirene e vinha a polícia metropolitana, a PM metropolitana, que fica ali do lado do Carandiru mesmo. Uhum. E aí os caras resolvem entrar dentro do Pavilhão 9, porque no domingo tinha eleição, né? Domingo era eleição. Era eleição para prefeito, tá? O Fleury, que era governador, apoiava o Aloysio Nunes, ele estava em terceiro colocado, o Suplicy e o Paulo Maluf, eles eram ali os primeiros, mas você precisava conter para poder, né, não queimar nas eleições e ainda dar chance pro Fleury. Maluf levou nessa, porque eu não me lembro desses outros terem sido prefeitos. O Maluf que ganhou. Maluf levou nessa. Inclusive, ele ganhou com o próprio discurso de que ele faria outros carandirus. Uhum. E aí, o Suplicy acabou perdendo pro Maluf porque dividiu certinho, né? O Suplicy ficou do lado dos presos e o Maluf ficou do lado da polícia. Aí a polícia entra, vai matando muita gente lá dentro, 111 presos. E aí é o momento que os presos olham aquilo e falam assim, bom, a democracia realmente não é pra gente. Porque a gente pensou tudo, foi feito LEP, tudo, e os caras entraram aqui e mataram um monte de gente. Esses presos passam a ficar revoltados. Só que para você reformar o Pavilhão 9, que estava totalmente destruído, você tinha que transferir vários daqueles presos para outras unidades do sistema. Sim.
Eles pegaram as principais lideranças da época que estavam muito revoltadas e puxando rebelião lá dentro do Carandiru e mandaram eles para um lugar chamado Anexo Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, que fica aqui no Vale do Paraíba, Taubaté, né? E lá era centro de readaptação penitenciária. Então, se o cara não conseguisse, se o cara fosse muito violento para cumprir pena nas cadeias comuns, ele era mandado lá para receber castigo. Então, o diretor de lá tinha 2 porretes, um que tava escrito aspirina e o outro direitos humanos. Sério? Os caras tomavam porrada todo dia lá e você só cria mais animal, né? Você só deixa o cara com mais ódio. Pra você ter noção, o César Augusto Roriz, que foi um dos fundadores do PCC, amigo pessoal do Marcola, ele foi pra lá porque ele matou 2 colegas de cela e trocou o coração dos caras de lugar. E ainda deu uma mordida no coração. E aí ele foi pra lá. Chega um momento que eles reúnem lá vários líderes que conheciam bastante o sistema penitenciário. E esses líderes eles resolvem encabeçar uma rebelião para fechar a casa de custódia e tratamento de Taubaté. E lá em Taubaté tinha os presos da capital e os presos caipiras, que é da região do interior de São Paulo. Os presos caipiras ficavam na parte de baixo e os presos da capital ficavam na parte de cima. Eram 2 estamentos, como se fosse terra, o primeiro andar e o segundo. Só que os presos caipiras não toparam fazer a rebelião, porque não tinha chegado ainda no interior esse lance de direitos e tal. E os presos da capital resolveram matar alguns presos caipiras para mandar recado. E isso foi num jogo de futebol. Os caras pegaram uma capa de pilha e mataram 2 caras do... Fizeram tipo uma navalha. Mas eles saíram juntos só no jogo de futebol, então era o comando da capital contra o comando caipira, era o nome dos 2 times. Fizeram de navalha. Eu vi esse processo, tá? Eu tenho esse processo, é o processo que a gente tá usando aí para fazer um trabalho aí. E era o Silvério Pereira, se eu não me engano, o nome dos presos da caipiras, né? Do interior. E aí, negão, quando você mata alguém na cadeia, é o mesmo processo aqui fora. Tem que ter uma investigação, tem que ter um nome, tem que ter um condenado. Geralmente quem assume quando o chefão mata é o lagarto, né? Que é um cara que tá ali só pra assumir crime. Mas os caras resolveram fazer uma coisa diferente nesse momento. O diretor chegou e falou assim, beleza, vocês se resolveram entre vocês, só que eu preciso de um nome aqui pra indiciar. E os caras prometeram não dar o nome de ninguém. Todo mundo vai assumir o BO. E todo mundo assumiu o BO junto. E aí eles formaram o primeiro comando da capital. E o Misael, que era um preso bastante famoso, que tinha participado lá daquelas discussões das leis de execução penal, da formação democrática, ele ficou preso com 2 mafiosos, que eram os irmãos Torce. Os irmãos Torce disseram para ele que se ele fosse organizar uma organização, ele teria que escrever um estatuto. Como uma mafioso que você fala, tipo italiano? É os irmãos Torce, eles eram sequestradores italianos mesmo. Ele tava no Brasil, mas era da máfia italiana. Por que um estatuto é importante? Porque, mano, o que se fala de boca, muitas vezes se esquece. Quando você tem um papel com a legislação, com as ordens ali, você não tem como se perder. São 12 ordens, tá ligado? Então esse é o primeiro salve. Entre aspas, ele seria o primeiro salve. Esse é o primeiro estatuto. O salve tá mais pra uma ordem. O salve são as diretrizes são dos as diretrizes. caras do que você vai cumprir ou não o estatuto. Só que tem uma peculiaridade, e aí os caras começam a transferir esses líderes, né? Eles são 8 fundadores, mas o Marcola e o Sombra que eram chefes que não estavam no momento da fundação. Eles estavam... O Sombra estava na solitária, o Marcola estava com problema de saúde e ele não pôde sair para jogar futebol. Os fundadores gozavam de um status maior do que os chefes, eles mandavam mais, né? E aí o Cezinho e o Gileão chegavam nas cadeias e impunham o PCC através da violência, mano. Eles matavam os caras e impunham o PCC. O Marcola e o Sombra já chegavam nos lugares e impunham o PCC convencendo os caras politicamente, tá ligado? Na negociação. Dá pra falar que esses 2 mafiosos, eles foram pro PCC a mesma coisa que foram os estudantes pro Comando Vermelho? Aqueles estudantes presos na ditadura? Mais ou menos, porque isso aí tem uma tensão. Não dá pra fazer esse paralelo? Isso não é tão real como dizem, tá? Tem uma peculiaridade nesse lance do Comando Vermelho dos caras, que depois a gente pode até comentar. Porque, exatamente, os caras têm essa tese de que os presos políticos ensinaram os presos comuns a se organizarem, certo? É o que se fala popularmente. Mas na verdade os próprios presos comuns já liam o Marx e já liam o Manual do Guerrilheiro Urbano para fazer assalto. Ah, tá. Sacou? Manual do Guerrilheiro Urbano, se não me engano, é do Marighella. Era do Marighella. Do Marighella. Porém, a convivência dos caras não era pacífica, era tensa. Porque os caras de esquerda eram de classe média e os bandidos comum era tudo pobre. Então eles sabiam que aqueles caras estavam ali presos, mas uma hora os caras iam ser soltos, enquanto eles eram favelados, mano. Exato. Você tá entendendo?
Mas assim, também, só voltando no PCC, depois se quiser... Não, a gente não, tá não. falando Eu dele, só pra queria não ver se o perder. paralelo tava certo. Então, nesse caso, não tá. Os irmãos Torce, eles ensinaram, assim, não é errado você fazer essa combinação, não, né? E aí, esse estatuto sai e vai para as outras cadeias e os caras percebem que é melhor os caras entregar o poder pros presos do PCC e aderir do que o cara passar uma noite e não saber se ele vai acordar, entendeu? Nessa época, São Paulo, ela era meio que Rio de Janeiro, ela não tinha um comando total, meio tipo, um tentava pegar o pedaço do outro. Eles se organizavam por quebrada, né? Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. Então você chegava na cadeia, você ia encontrar uma gaiada, que os caras chamam, que é uma cela. Então tinha uma cela da galera da zona do extremo leste, sei lá, Aricanduva, Santa Terezinha e tal, esses caras ficavam presos junto. Aí você tinha os caras do extremo sul, do Zona Sul e extremo sul, Capão Redondo, pá, esses lugares mais pro sul mesmo, assim, depois do extremo sul, né? O Capão Redondo não chega a ser extremo sul, acredito eu hoje, mas já foi considerado extremo sul. Tinha os caras da Zona Norte, da Zona Oeste, então assim, os caras se dividiam dessa forma. Eram inúmeras quadrilhas, mas tinha os caras mais velhos de cana, que os caras que violavam preso, faziam uma série de coisas. Quando acontece a dominância, vamos dizer assim, por São Paulo, quando isso acontece? E ela começa estado ou só cidade? Não, na verdade os caras começam o PCC na cadeia e os caras começam a sair na rua e trazer pra rua o negócio, né? E aí, Quem foi sendo solto já foi... Aí o PCC institui um salve que é o indo pras ideias, né? Levar pras ideias, que precisa ter um debate sempre quando acontecer algum problema. Antigamente uma fala cruzada errada, o cara ia pra rua 10, trocava facada e tal. O PCC daí ele regulamentou para ter uma troca de ideias, um julgamento e tal. Mas isso já acontecia antes, é que o PCC institucionalizou isso, tá ligado? Senão a gente fica falando que cadeia era uma guerra de todos contra todos e não era. Os caras organizavam mesmo barato, sabe? Depois dos anos 80 os caras começou, é que o PCC virou uma instituição que regulamentou tudo isso daí, estatuto, né? E aí os caras começaram a ir de cadeia em cadeia, levando esse estatuto, levando o nome do PCC, e aí todo mundo começou a aderir. Em 2001, os caras fazem uma rebelião gigantesca, parando mais de 30 unidades prisionais. Sim. E aí os caras demonstram que realmente os caras, eles eram É quando acontecem os ataques. Não, os ataques foram em 2006. Os ataques foi depois, então. Já 2001 é aquela da Simoni? Isso, exatamente. 2001 é da Simoni. O Gugu foi ligeiro pra caralho. Com o Gugu e a Simoni. A Simoni namorava com o Afroex, né? Sim. Que é um cantor de rap que cantava junto com o Dexter Com o na Dexter. banda 509. Eles estavam lá na prisão. E a Simoni, que é cantora lá do Balão Mágico, acho. Isso. Ela começou a namorar com o Afroex e aí foi tipo um escândalo. Ela tava né? no dia de uma dessas rebeliões. Isso, porque depois de 1992, do massacre do Carandiru, toda a rebelião passou a ter refém. Pra polícia não entrar e matar todo mundo, entendeu? E aí fizeram a Simone de refém. O Gugu, que era ligeiro pra cacete, né, mano? Você pode falar o que você quiser do Gugu, mas ele manjava de sensacionalismo pra cacete. Ele percebeu aquela porra e ele meteu o comandante Hamilton em cima da cadeia e aí tava lá os lençol, paz, justiça e liberdade, primeiro comando e tal. Exatamente. E aí deu na cabeça do Gugu dele falar o que ele queria do PCC e... Se eu não me engano, ele consegue fazer uma ligação com ela. Não é? Teve uma coisa assim, não ele teve? fez uma ligação com o diretor. Mas eu não sei se ela já tinha saído. Foi com o depois ele diretor. falou Porque eu com lembro que ele ela. ligou pra alguém. O diretor falou que tava tudo certo, que ela tava bem e tal, que os presos avisaram que ela tava bem. Aí depois o que acontece é que aí ela sai, ela é libertada, né, mano? E aí ela fala com o Gugu, numa exclusiva e tal. Fala que os presos trataram ela muito bem, essas coisas. Mas dali pra frente o PCC tava apresentado pra todo o Brasil, né? Caraca, que Mas doideira, mano. ele é fundado em 1993 e ele é apresentado pro Brasil em 2001. Ele vai crescendo dentro Que é das cadeiras quieto. bendito, naquela bendita imagem paz, justiça e liberdade. Exatamente, que é no lençol e tal, eles matam uma galera ali também. E 2006 é uma outra fita, né? O Marcola já tomou poder em 2006. Porque em 2001 ainda era o Geleião e o Cezinha que eram o chefe total do comando. Eles eram fundadores. E aí em 2006 já é o Marcola sozinho.